Mas a igreja passou, no início, principalmente no seu início ali em Jerusalém, ela passou a ser testada exatamente na centralização do fogo mesmo. Quando a gente olha, e eu quero então fazer aqui menção disso, em Atos no capítulo 12, nós observamos que a igreja ela está avançando, a igreja está crescendo, a igreja ela já tem dominado territórios, porque para isso, às vezes eu fico preocupado com o que anteriormente estava acontecendo. Pessoas estavam muito ligadas, muito preocupadas com a questão de ovelhas, né? Então ficavam muito a minha ovelha. Você toma territórios, então você ocupa todo o espaço, né? Você então não precisa se preocupar. Deus nos chamou para tomar os territórios. E diante de tomada de território, então tudo que está dentro do território é tomado para nós. Essa é a nossa mentalidade em Cristo. A igreja, quando ela está iniciando aqui, ela está crescendo, ela está pungente, ela está tomando território. Samaria ganha o evangelista Filipe, e ele faz uma obra do Espírito Santo através da vida dele, uma obra incrível. Mas nós observamos que a igreja, o inimigo nosso, o inimigo da igreja, ele começa a armar alguns tipos de cilada, né? Por isso a palavra é tentação, as tentativas. E quando nós observamos aqui, no livro de Atos, no capítulo 12, nós vemos que ele encerra a igreja, no sentido de ele encerrar o líder da igreja. Você sabe que a Bíblia diz que se o líder ele é ferido, as ovelhas elas acabam sendo dispersas. Então ele prepara aqui, através de Herodes, uma arapuca, uma armadilha com a intenção de prender a igreja, prendendo os líderes da igreja. Quando ele é preso aqui, o nosso amado Pedro, quando ele é preso, a igreja não fica chorando. O que a igreja faz? A Bíblia diz que a igreja começa a orar. E não era uma oração dessas assim, Senhor, tira Pedro de lá, Senhor, abençoa. A Bíblia diz que eles faziam de contínuo. Você sabe o que é isso? Não paravam. Eles foram para a casa da mãe de João Marcos, né? Aquela célula maravilhosa ali, onde foi tão maravilhoso que eles decidiram se reunir ali na casa dela. E a reunião deles ali era oração contínua. Todos os dias, todos os momentos, aquela mudança, aquela equipe, quando alguém se cansava, então juntava uma nova equipe ali e eles não paravam de orar. Eles faziam oração de contínuo. A Bíblia diz que ao fazer esse momento da oração de contínuo, a Bíblia diz que o Senhor envia o anjo até onde está Pedro. Você sabe que a Bíblia, quando fala de anjo, ela fala, essa palavra anjo significa mensageiro. Ok? Mensageiro. Quando a Bíblia diz que o anjo chega lá, é o mensageiro do Senhor. Quantos mensageiros do Senhor tem aqui? Amém. A gente sempre aprendeu, eu aprendi porque venho de uma linhagem antiga. Aí eu sempre aprendi que o mensageiro era só o pastor. O anjo da igreja era somente o pastor, o líder, né? Mas a palavra mensageiro está falando de todo aquele que leva as boas novas, leva a mensagem. É um anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo chega, e quando o anjo chega, a luz chega. É notado que a gente, quando vai para Jesus, ele nos chama de sal e luz. Veja bem, ele não diz que nós seremos, não está no pretérito, ele não diz que estamos sendo preparados para ser, ele diz que nós já somos, é presente, nós somos sal e luz do mundo. Só que Jesus ele faz uma seguinte colocação, ele não diz assim que a luz, é impossível a luz ficar escondida. Quando ele fala a respeito disso, ele diz que a luz precisa estar em cima para iluminar todos aqueles que estão. Nós estamos aqui com um ambiente e não tem iluminação no chão. Pode até ter por para dar ênfase em alguma coisa, mas a luz normalmente ela fica sempre na parte superior, em cima, para iluminar todos que entram. Está falando, querido, de atmosfera, o lugar da nossa ação, o lugar de atmosfera onde nós fomos inseridos. Este lugar, ele já tem luz, independente de eu querer ou não. Se eu já estou lá, já tem luz. Por quê? Porque a palavra do Senhor a nosso respeito é que nós já somos luz. Amém. Independente de eu até nem entender bem isso, mas eu já sou luz. Amém.
Você percebe também que ele fala de sal. Eu quero só dar ênfase em uma pequena questão aqui do sal. O sal dentro do saleiro ele não faz absolutamente nada. O sal ele tem muitas funções, inclusive o nosso corpo sem o sal a gente não consegue viver. Ele tem especificidade para dentro do nosso próprio corpo, para funções do nosso organismo estarem realmente bem. Agora, uma pitada de sal ele faz diferença, sim ou não? Uma pitada de sal. Isso me chama a atenção, algo que muitas vezes alguém se converte, ou alguém está vivendo com Cristo e diz assim, mas eu não conheço muito ainda. Mas como é que eu vou fazer algo para o reino de Deus, pregar, falar, se eu ainda não tenho muito conhecimento, eu não tenho muita habilidade com a palavra? Mas você já é sal. Independente de você não ter tanto conhecimento, a pitada de sal, ou seja, a tua vida já vivendo em Cristo, já vai fazer diferença. E detalhe, tem que fazer diferença em todos os lugares. É preso aqui o apóstolo, mas quando ele está sendo aqui, ele está preso, a Bíblia diz que o anjo que ele é enviado devido à oração da igreja, o anjo chega, a luz irradia aquele ambiente, e a Bíblia diz que o anjo vai lá e toca Pedro. E ele libera uma palavra, ele diz assim, levante. Quando ele se levanta, a Bíblia não diz que houve um esforço, não diz que o anjo tocou ali naqueles grilhões, a Bíblia diz que o anjo tocou no lado de Pedro. Quando toca nele e ele se levanta, a Bíblia diz que as correntes caem. Isso me faz entender uma coisa, que tudo que eu preciso é só me levantar. Eu só preciso me levantar.